Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. O buscar e o estado de busca. O céu se fendeu e começou a chover. A terra cobriu-se d'água. A chuva descia em catadupas, inundando as estradas e enchendo perceptivelmente o tanque de lírios. As árvores se curvavam sob o peso da carga d'água. Os corvos, ensopados, mal podiam voar, e muitos passarinhos vinham abrigar-se sob o telhado da varanda. Súbito, como que surgindo do nada, apareceram as rãs, grandes e pequenas. As de pernas longas davam com a maior facilidade prodigiosos saltos. Umas eram marrons, outras listradas de verde, enquanto outras quase inteiramente verdes, e todas tinham olhos brilhantes, pretos, redondos e grandes. Se uma pessoa tomava nas mãos uma delas, ali se deixava ficar, olhando a pessoa com seus olhos de contas, e quando de novo era depositada no chão, continuava imóvel, como que grudada no lugar. A chuva continuava. Por toda a parte corriam riachos, e a água nos caminhos já nos alcançava os tornozelos. Não havia vento, só a pesada chuva. Em poucos segundos, a pessoa ficava com as roupas encharcadas, desagradavelmente coladas ao corpo, mas fazia calor, e ninguém se incomodava de molhar-se todo. A gente baixava a cabeça para proteger os olhos, mas as pesadas gotas de chuva doíam na cabeça, e logo se era obrigado a entrar. Um lírio púrpura pálido, de centro amarelo vivo, estava sendo estraçalhado pela força da chuva. Não poderia resistir por muito tempo mais a tão pesados golpes. Enroscada num galho, encontrava-se uma serpente verde da grossura de um dedo. Mal se podia ver, pois era quase da cor das folhas, sendo apenas de um verde mais brilhante, de certa artificialidade química. Como não tinha pálpebras, seus olhos estavam expostos. Não se moveu ao nos aproximarmos dela, mas, evidentemente, não lhe agradava a nossa proximidade. Era de uma variedade inofensiva, de cerca de 18 polegadas de comprimento, roliça e de espantosa flexibilidade. Mesmo ao nos afastarmos, conservava-se imóvel e vigilante, e a curta distância tornava-se completamente invisível. As folhas das bananeiras estavam sendo reduzidas a tiras, as flores arrancadas, e a chuva prosseguia, furiosa. Os delicados jasmins brancos jaziam pelo chão e rapidamente se estavam tornando da cor da terra. Conservavam, mesmo na morte, o seu suave perfume, mas só o sentíamos quando nos chegávamos para perto deles. Um pouco mais longe, só havia cheiro de chuva e penetrante umidade. Muito enlameado, um corvo viera refugiar-se na varanda, completamente empapado. As asas encostadas ao chão, a pele branco-azulada a transparecer. Não podia voar, e olhava-nos como a pedir-nos que não nos aproximássemos. Seu bico preto e agudo era a única coisa dura e forte que nele se notava. O mais era delicado e frágil. O bramir do mar não se podia ouvir acima do martelar da chuva no telhado, nas folhas e na palmeira em forma de leque. Mas percebia-se que o barulho ia cedendo a pouco e pouco. Já chovia com menos força e ouvia-se o coachar das rãs. Outros barulhos se foram tornando audíveis, vozes que chamavam um cão a latir, um carro na estrada. Tudo ia voltando à normalidade. A gente fazia parte da terra, das folhas, do lírio moribundo, e estava também lavada.
homem idoso, conhecido por sua natureza generosa e seu árduo trabalho. Magro e austero, percorria o país de trem, de ônibus e a pé, falando sobre assuntos religiosos, e nele se notava dignidade de pensamento e de meditação. Tinha barba limpa e bem tratada, e cabelos longos. De mãos compridas e finas, mostrava sorriso agradável e amistoso. Embora não use a túnica cor de açafrão, sou saniase, e já percorri todo o país pregando para multidões e interrogando os instrutores religiosos de todos os lugares. Como vedes, sou velho, minhas barbas são brancas, mas procurei conservar jovem o coração e clara a cabeça. Aos 15 anos deixei o lar paterno em busca de Deus. Sorriu levemente ao recordar o passado. Isso foi há muitos anos, e, embora eu tenha lido, praticado devoções, meditado, não encontrei Deus. Ouvi com atenção os mais famosos dentre os virtuosos guias que falam incessantemente de Deus. Ouvi-os, não uma só vez, porém muitas vezes. Observei suas obras, suas reformas sociais, não como apologista delas, mas de coração aberto, para sentir-lhes a bondade. Não sou tolerante, nem intolerante. Orei com as multidões e orei interiormente, tranquilamente, na solidão. Quando jovem, desejei tornar-me reformador social e apliquei-me de boa vontade às boas obras, mas verifiquei que as boas obras só têm significado dentro do grande todo, que é Deus, e conquanto reconheça a necessidade de reforma social, isso já não me é um interesse absorvente. Não foi de coração árido que ouvi esses líderes do povo, como são chamados. Prosseguiu, mas o Deus deles não é o Deus que eu busco. Seu Deus é a ação. Pregam, exortam, jejuam, organizam comícios políticos, atuam como chefes de comitês, escrevem artigos, editam jornais e privam com os grandes da terra. São ativos, mas não conhecem o silêncio. Busquei Deus com eles, mas não o encontrei. Muito antes de os nomes desses homens aparecerem nos jornais, já eu buscava Deus, sozinho, em cavernas e nos livres espaços. Não o encontrei. Agora estou velho, e só me restam poucos anos de vida. Encontrá-lo-ei ou ele é inexistente? Não desejo nenhuma opinião, nem os sutis argumentos de intelecto requintado. Preciso saber. Ouvi-os muitas vezes, no norte e no sul, e vós não falais de Deus, como o fazem os outros, nem vos achais na arena religioso-política. Explicais o que Deus não é, mas não dizeis o que ele é, e assim é que deve ser. Mas não mostrais nenhum caminho para ele, e isso é difícil de compreender. Sei de vossa vida desde os mais verdes anos, e frequentemente interroguei-me o que iria suceder. Se outra coisa tivesse sucedido, eu não estaria aqui. Não vos estou lisonjeando. Desejo saber a verdade antes de deixar este mundo. Ficou sentado, muito quieto, os olhos fechados. Não havia nele a rispidez da dúvida, nem a brutalidade do pessimismo, nem a intolerância que procura mostrar-se tolerante. Era um homem que chegara ao extremo de sua busca e continuava desejando saber. Estranho silêncio reinava na sala. Senhor, há humildade quando buscamos? O buscar nunca procede da humildade, não achais? Nasce então da arrogância? Não é exato? O desejo de alcançar, chegar, faz parte do orgulho que se oculta no buscar. Cumpre descobrir uma maneira de promover a eficiente e equitativa distribuição das coisas necessárias ao bem-estar físico do homem,
e ela será descoberta, porque a tecnologia nos forçará a descobri-la, mais dia, menos dia. Mas, afora a busca do bem-estar físico do homem, por que buscamos? Sempre busquei desde minha infância, porque este mundo tem muito pouca significação. Sua significação pode ser vista a olho nu. Não digo, como outros, ser ele ilusório. Este mundo é tão real como a dor e o sofrimento. A ilusão só existe na mente, e o poder de criar ilusões pode ter fim. A mente pode ser expurgada de suas impurezas ao sopro da compaixão, mas a purificação da mente não é o descobrimento de Deus. Eu o busquei, mas não o encontrei. Nosso viver diário é uma coisa transitória, e a pessoa busca a permanência, ou, em meio a tanta loucura, espera por algo racional, são, ou aspira a certa forma de imortalidade pessoal, ou, ainda, busca o preenchimento em algo infinitamente maior do que o enriquecimento proveniente do desejo passageiro. Ora, todo esse buscar é uma forma de arrogância, não achais? E como se pode reconhecer a realidade? Sereis capaz de reconhecê-la, de sondá-la? Ela é mensurável pela mente? Deus virá a nós se não o buscarmos? O buscar está confinado na esfera do pensamento. Todo buscar e achar está encerrado nos limites da mente. Não é verdade? Pode a mente imaginar, especular, ouvir o barulho de sua própria tagarelice, mas não pode achar o que está fora dela própria. Seu buscar se limita ao espaço de suas próprias medidas. Então só tenho estado a medir e não a buscar realmente? Buscar é sempre medir, Senhor. Não a buscar se a mente deixa de medir, de comparar. Estás me dizendo que todos os meus anos de busca foram consumidos em vão? Outro não pode dizê-lo, mas o movimento da mente que enceta a jornada do buscar sempre se processa dentro dos confins dela própria, amplos ou estreitos. Procurei silenciar a mente, mas nesse sentido também não consegui os meus fins. A mente que fazemos silenciar não se torna silenciosa, torna-se uma mente morta. Qualquer coisa que levamos a cabo, à força, tende a ser dominada de novo, repetidamente. É um processo sem fim. Só aquilo que chega a seu termo se põe fora do alcance do tempo. Não se deve buscar o silêncio? Ora, por certo, a mente errática tende a ser contida e submetida a controle. Pode-se buscar o silêncio? É ele uma coisa que se pode cultivar e acumular? Para buscar o silêncio da mente, precisamos já saber o que ele é. E sabemos o que é esse silêncio? Podemos conhecê-lo pela descrição feita por outro, mas ele é descritível? Saber é uma condição puramente verbal, processo de reconhecimento. E o que se reconhece não é o silêncio, pois este é sempre novo. Conheci o silêncio das montanhas e das cavernas, e expulsei todos os pensamentos, exceto o pensamento do silêncio, mas jamais conheci o silêncio da mente. Dissestes judiciosamente que toda especulação é vã, mas deve haver um estado de silêncio. E como pode surgir esse estado? Existe um método para fazer surgir aquilo que não é produto da imaginação, aquilo que não é construído pela mente? Não, suponho que não. O único silêncio que experimentei é o que surge quando a mente está sob perfeito controle. Mas dizeis que isso não é silêncio. Eduquei minha mente para a obediência.
só a soltando sob rigorosa vigilância. Ela foi treinada e tornada penetrante pelo estudo, a argumentação, a meditação e a reflexão profunda, mas o silêncio de que falais nunca se manifestou na esfera de minha experiência. Como experimentar esse silêncio? Que devo fazer? Senhor, a experiência tem de cessar para que o silêncio venha à existência. O experimentador está sempre em busca de mais experiências. Ele deseja novas sensações, ou repetição das velhas. Ele anseia preencher-se, ser ou vir a ser alguma coisa. O experimentador é o criador de motivos, e enquanto houver qualquer motivo, por mais sutil que seja, só haverá compra de silêncio, mas isso não é silêncio. Como então sobrevirá o silêncio? É um acidente na vida? Um dom? Consideremos juntos a questão. Estamos sempre em busca de alguma coisa e usamos muito prontamente a palavra buscar. O fato de estarmos buscando se torna de suma importância, e não o que se está buscando. O que buscamos é a projeção de nosso próprio desejo. Buscar não é o estado de busca, é uma reação, processo de negação e asserção em relação a uma ideia criada pela mente. Para se procurar a proverbial agulha em palheiro, tem de haver conhecimento prévio da agulha. Analogamente, buscar Deus, a felicidade, o silêncio, ou seja o que for, significa que já o conhecemos, formulamos ou imaginamos. O buscar, como o chamam, visa sempre a uma coisa conhecida. Encontrar é reconhecer, e o reconhecimento se baseia em conhecimento prévio. Esse processo de buscar não é o estado de busca. A mente que busca está aguardando, esperando, desejando, e o que encontra é coisa reconhecível, portanto já conhecida. O buscar é ação do passado, mas o estado de busca é inteiramente diferente, sob nenhum aspecto semelhante ao buscar. As duas coisas nenhuma relação têm entre si. Que é então o estado de busca? Ele não pode ser descrito, mas é possível ingressar nesse estado quando há compreensão do significado de buscar. Buscamos por descontentamento, infelicidade, medo, não é verdade? O buscar é um enredado conjunto de atividades em que nenhuma liberdade existe. Esse conjunto tem de ser compreendido. Que entendeis por compreensão? Não é a compreensão um estado mental em que não está funcionando diretamente o saber, a memória ou o reconhecimento? Para compreender, a mente tem de estar quieta. As atividades do conhecimento têm de ficar em suspenso. Essa tranquilidade da mente se verifica espontaneamente quando um mestre ou pai deseja realmente compreender uma criança. Quando existe a intenção de compreender, existe atenção sem a distração pelo desejo de dar atenção. A mente não está então disciplinada, controlada, concentrada e posta tranquila. Sua tranquilidade é natural quando há a intenção de compreender. Não há esforço, não há conflito na compreensão. Com a compreensão do pleno significado do buscar, surge o estado de busca. Ele não pode ser procurado e achado. Enquanto escutava a vossa explicação, eu observava com precisão a minha mente. Percebo agora a verdade relativa ao que se chama buscar, e percebo que é possível ou não buscar. No entanto, continua inexistente o estado de busca. Por que dizer que ele é inexistente ou existente? Uma vez cônscia da verdade e da falsidade do buscar, já não está a mente presa ao mecanismo do buscar. Há o sentimento de estar livre de um fardo, um sentimento de alívio. A mente está tranquila,
Já não faz esforço, já não luta por alguma coisa, mas não está adormecida, nem a aguardar, a esperar. Está simplesmente quieta, desperta. Não é assim, Senhor? Por favor, não me chameis Senhor. Eu sou quem está sendo instruído. O que dizeis é patentemente verdadeiro. Essa mente despertada é o estado de busca. Ela já não busca partindo de um motivo. Não há objetivo para conquistar. A mente não foi posta tranquila. Não sofre pressão para se tornar tranquila, e por isso fica tranquila. Sua quietude não é a quietude de uma folha pronta a dançar ao sopro da primeira brisa. Não é um joguete do desejo. Há a percepção de um movimento nessa tranquilidade. Esse percebimento não é silêncio? Estamos descrevendo, mas não da maneira como o experimentador descreve. O experimentador nasce de muitas causas. Ele é um efeito que, por sua vez, se torna causa de outro efeito. O experimentador tanto é causa como efeito, numa série infinita de causas e efeitos. O percebimento dessa verdade torna a mente livre. Não há liberdade na rede de causa e efeito. Liberdade não significa estar livre da rede. A liberdade existe quando a rede não existe. Estar livre de uma coisa não é liberdade. É apenas reação, o oposto do cativeiro. Há liberdade ao compreender-se o cativeiro. A verdade não é coisa permanente, fixa e, portanto, não pode ser buscada. A verdade é uma coisa viva, é o estado de busca. Esse estado de busca é Deus. Não há um fim para alcançar e conservar. O buscar sem achar de todos estes anos não me trouxe azedume ao coração, e nem sinto pesar por todos esses anos consumidos. Somos ensinados, mas não aprendemos, e nisso consiste a nossa desdita. A compreensão abole o tempo e a idade. Elimina a diferença entre mestre e discípulo. Compreendo e sinto intensamente. Tornaremos a ver-nos.